Depois do renascimento do iluminismo, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, vivemos hoje a efervescência, no século presente, vivemos hoje a efervescência do conhecimento, da ciência, da tecnologia, no mundo chamado pós-moderno. Você certamente já parou, acredito que sim, para pensar e imaginar. Mas o mundo, com tanta tecnologia, tanto desenvolvimento e tanta produção de conhecimento científico, teórico, filosófico, tanto conhecimento universitário, tanto conhecimento acadêmico, as pessoas continuam violentas, continuam agressivas, continuam más, continuam corruptas, continuam cruéis, porque muitas pessoas de todas as idades perguntando a cada dia isso, multiplicando cada vez mais, as pessoas perguntando o que está acontecendo com o mundo, o que tem acontecido, o que está acontecendo com as pessoas, tanta violência, tanta matança, tanta criminalidade, tanta crueldade, tanta frieza contra o próximo, tanta maldade na face da terra. As pessoas continuam cada vez corruptas, mentirosas, más, violentas. Mas por que isso tem acontecido? As pessoas estão mergulhadas, parece que estão mergulhadas cada vez mais em trevas, porque o quadro mundial está desse jeito. E todos percebem que está piorando a cada dia. Outro fato, a natureza, as mudanças climáticas, as mudanças de altas temperaturas, baixas temperaturas, muito frio, muito calor, ventos fortes, destruidores, o mar avançando, destruindo, a natureza demonstrando e reagindo a muitas questões, seca, os rios secando, desaparecendo, o mar e as fontes de água potável, os rios sendo poluídos de tal forma que as pessoas hoje se preocupam com a falta d'água, a falta de produção de alimentos, dizendo que a terra não tem condições mais de produzir alimentos para alimentar tantas pessoas. As pessoas estão, o desemprego, as filas enormes de pessoas morrendo nos hospitais, questão tributária, questão previdenciária, o mundo em colapso, um mundo em conflito, porém um mundo cheio de riquezas, cheio de tecnologia e cheio de tanto avanço. Parece um paradoxo, mas por que isso? Eu quero chamar a sua atenção para uma passagem bíblica em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está aí a causa. O homem é pecador, o homem desobedeceu a Deus e rompeu os laços de união e de comunicação e de intimidade com Deus. O homem perdeu esse vínculo. O homem foi descreditado, perdeu a sua credencial de ligação, de intimidade com Deus. O pecado que as pessoas zombam, que as pessoas faz graça, resenha com a palavra pecado, o pecado alterou o caráter humano. A terra sofreu as consequências e tudo virou um caos. Por causa disso, o homem precisa entender isso. O conhecimento teórico, as universidades, faculdades, os institutos, universidades e toda a ciência, filosofia humana, toda essa produção de conhecimento teórico e científico não vão conseguir melhorar o caráter humano, aquilo que é essencial de sua alma. Não vão conseguir. Todo conhecimento teórico e conhecimento científico, conhecimento acadêmico, ele produz um melhoramento no humano, ele produz sim o melhoramento do ser humano de modo a promover a mobilidade social. O que é isso? É com que faça com que o homem tenha capacidade, o indivíduo tenha capacidade de, através dos estudos e do conhecimento teórico e acadêmico, ele sair daquele estado de penúria, de miséria, de decadência, de carência e poder
galgar passos mais altos na escada da progressão social, da cultura, e desenvolver, melhorar suas vidas financeiramente, economicamente, socialmente, suas famílias. Mas o que diz respeito à maldade humana, da corrupção, da ira, da vingança, da violência, de toda sorte de mal, isso não vai mudar, porque não é o conhecimento teórico acadêmico que muda, mas é Deus, porque o ser humano está desvinculado do Criador. Então é preciso o homem entender que esse laço foi rompido. Então esse Deus das Escrituras, que a humanidade zomba, que milhares e milhares de pessoas, que há muitos filósofos acadêmicos, nome e renome mundial, que tiram a credibilidade de Deus, que uns dizem que Deus não existe, outros dizem que Deus criou o mundo, o universo e abandonou a sorte. Então fazem a cabeça de milhares e milhões de pessoas no mundo. As pessoas estudam lei e acabam acatando a teoria dessas pessoas, de modo que tornam essas pessoas como inerrantes. Filósofos se tornam inerrantes para muitos e milhares de pessoas, estudiosos e pesquisadores e cientistas são para a humanidade, muitas vezes, através de suas teorias, de seus conhecimentos, admiráveis conhecimentos, as pessoas passam a adotar suas teorias e o que eles falam como conhecimento infalível, e tira o lugar de Deus em suas vidas. Deixam de dar credibilidade a Deus. E por isso o mundo está cada vez pior. As pessoas se afastando de Deus, a corrupção ela vai tomando uma proporção tão grande que até mesmo o ser humano, a Bíblia diz que o ser humano é caído, é pecador e é corrupto. E nesse estado atinge todas as pessoas, todos os seres, em todas as instituições. Dessa forma, a corrupção, como é tão generalizada e tão grande em alto grau no coração e na mente humana, até aqueles que muitas vezes se diz cristão, que estão no meio, também são alcançados e são atingidos por essa corrupção, por esses males. Daí as pessoas também julgam, a igreja está também cheia de pecados, cheia de defeitos, cheia disso, cheia daquilo outro. Isso é uma realidade que a Bíblia mostra. A Bíblia não está falando, omitindo coisas, mas a Bíblia está mostrando-se uma grande verdade, uma verdade concreta. Se o homem não reconciliar-se com Deus, ele vai ser perdido, perderá sua alma e será condenado, porque todas as criaturas, todos os seres humanos serão julgados por Deus. Na Bíblia contém mais de 50 ou mais versículos que falam dos juízos, do julgamento, dos juízos de Deus, os diversos juízos de Deus sobre a humanidade, sobre os que são da igreja e os que não são, sobre os que que são do meio cristão e os que não são. Todos serão julgados. A diferença é que a Bíblia também mostra que uns serão julgados, terão suas obras e as suas vidas julgadas diante de Deus, não para condenação, mas com outro trato, o trato de honra, de honrarias diante de Deus, suas premiações, suas qualificações e condições diante de Deus, mas não a respeito de salvação. Quanto a outros que negam, que rejeitam, que não querem e que acusam Deus até como Deus criou o mundo e abandonou a sorte, então esses que resistem terão seus julgamentos também. Acontece que terão seu julgamento para condenação, porque eles rejeitam a Deus. A palavra é clara e dura e direta sobre essas coisas. Então é preciso a gente entender. Ainda que seja dolorido, ainda que seja muito direto, ainda que seja radical, como muitos dizem, mas essa é a palavra. E por mais que se negue, que se julgue as Escrituras, ela sempre é a palavra de Deus e ela vai dizer e mostrar a realidade do homem. O homem caído, carente e dependente de Deus, do Criador. Então é preciso que o homem entenda isso. Não tem governo, não tem político, não tem ninguém que consiga salvar uma nação e melhorar a nação ao ponto de ser autossuficiente e não depender de Deus. Isso não existe. Deus fará justiça. E o homem é preciso entender isso. Nós precisamos entender isso. Que cada um de nós haveremos de dar conta a Deus. Tá bom? Então as Escrituras é muito clara nisso.
É preciso que a humanidade, que nós a cada dia pensemos nessas coisas, olhemos para as Escrituras e aproximemos-nos de Deus a cada dia. E só fazendo isso você vê o que Deus pode fazer na sua vida. Aqueles que dizem ser, que estar em Cristo, estar na igreja e erram, essas pessoas também vão dar conta a Deus. Porque nós não temos a condição de dizer nós vemos muitos, é claro que há muitos que estão na igreja, estão com o Senhor, que mudam suas vidas, moldam seu caráter de acordo às Escrituras. E outros não conseguem, e porque não conseguem deixar suas vidas serem guiadas por Deus. Então, de alguma forma, essas pessoas não conseguem abrir suas mentes, seus corações, colocar e aceitar plenamente o governo de Deus sobre suas vidas, enquanto que outros aceitam. Mas o juízo de Deus vem para todos. O juízo de Deus vem para todos os seres na face da terra. Todos os seres humanos na face da terra. Todos nós haveremos de passar nesse tribunal de Deus, sob o juízo de Deus, tá bom? Então, o que nós precisamos é isso, precisamos refletir a cada dia. Eu digo para você, se você não interessa pelas Escrituras, comece a interessar, que Deus vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai conseguir olhar, adentrar em horizontes antes parecidos inalcançáveis e conhecimentos, e conhecer coisas que Deus pode abençoar muito e clarear a sua mente, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê uma tarde maravilhosa na presença dele, ok?